é preciso separar a parte geopolítica da parte escatológica, ou seja, estudos dos fins dos tempos, desses outros conhecimentos que são conhecimentos basicamente esotéricos, no sentido não do horóscopo diário, no sentido de iniciáticos, ou seja, aquilo que as sociedades secretas estudam. Tá? Isso é o que significa esotérico de verdade. O que é esotérico? Iniciático. Aí tem o contrário do exotérico, do esotérico, quer dizer, que é o exotérico com X. Então, esotérico com S é iniciático, exotérico com X é o pessoal que acredita nessas baboseiras aqui. Tá? É o povo manipulado, massa de manobra, é o pessoal que é deixado de fora. Quando se trata de algo relacionado, por exemplo, a um sistema religioso, você tem o público em geral, que é com X, o exotérico, e o clero ali, que é iniciado ou conhecedor dos mistérios. Tá? Dentro desse projeto de controle mundial, a gente tem uma elite extremamente esotérica, que é a elite perennialista, que está relacionada tanto aos grandes nomes hoje por trás da Eurásia, quanto aos grandes nomes na América, como Trump, por exemplo, Steve Bannon, na Eurásia, Dugin, do Putin. Você vai ter na Inglaterra a influência sobre a família real, com o próprio Rei Charles sendo iniciado nessa linha de estudo. E na Europa você também vai ter os criadores do movimento da alt-right, da NDI, tá? Como Alain de Benoit, que escreveu o livro Nouvelle Droite, ou Nova Direita. Tá? Que ela vem para substituir, ela não vem para entrar no jogo de esquerda e direita, ela vem para substituir. Tá? E ela está simplesmente exercendo um papel aqui de expansão, de minar as resistências ali da Europa, né, basicamente, que são as democracias europeias, que já vem sofrendo essa sabotagem há muito tempo por meio de processos internos de autossabotagem, né, que são feitos ali no sentido de minar a própria autodeterminação, soberania e vários fatores. E nessa esteira você vai ter você tem a esquerda trazendo o pessoal para morar lá, facilitando a imigração, incentivando, participando da Primavera Árabe, aquela coisa toda, e daí você tem a direita, essa NDI, no caso, de fora, que vem tentando jogar, agora vem com o discurso anti-imigração e tal. Então, eles operam dos dois lados, né, levando a um conflito. Mas, no final, a ideia é enfraquecer as resistências europeias ao projeto eurasiano, de domínio russo. Mas é assim, você quer minha opinião, eles não vão alcançar esses objetivos. Eles vão tentar, mas não vão ter força para isso. Pelo menos não nos próximos 20 anos depois da Ucrânia. Bom, basicamente eles são perennialistas, né? Eles seguem as linhas de Guénon, as linhas de estudo, os livros de René Guénon, também do Schuon, e também que são dois mestres sufi, mestres no sentido esotérico, né? Eles iniciam outras pessoas, iniciavam, né? Então, basicamente, são muçulmanos esotéricos, são do Islã esotérico, e você tem outros que são hindus, que também são perennialistas. E de baixo você tem muitos católicos perennialistas também, tá? Evidentemente que o católico perennialista ele já é, por definição, um herege dentro da visão católica, tá? Porque o perennialismo ele vai falar que por detrás de todas as religiões existia uma sabedoria primordial que deu origem a todas as religiões, né? Até aí tudo bem, eu acho que realmente existiu uma força criadora, né, o próprio Deus criador ali, e os seres celestiais, que antecede a todos os sistemas religiosos humanos, isso é óbvio, né? Porém, quando você vai avançando mais a fundo, sobre isso que eu falei de esotérico e exotérico, René Guénon basicamente disse que se nós não pudermos, do Islã, né, não pudermos destruir o cristianismo ocidental, ou o catolicismo romano, a gente pode colocar líderes
pode e deve, como estratégia, né, colocar líderes sufi para guiá-los secretamente. Tá? Porque não fala isso. Então, quer dizer, está escrito, está documentado. Tá? Então, a ideia é essa mesma. Daí você pensa que está sendo guiado por algo cristão, conservador e etc., mas, na verdade, você está sendo guiado por uma elite esotérica perennialista. E o problema disso é que eles trazem uma visão que evoca não só a adoração aos antigos deuses das religiões pagãs do passado, como também vai trazer a ideia de que lá do submundo, né, vai emergir um rei do mundo. Tá? E esse rei do mundo, basicamente, é o cara tão aguardado, o cara do bem que vai unificar o mundo e etc. Então, eles pegam algumas crenças antigas com algumas informações importantes e meio que começam a criar um laço filosófico com esse projeto, com esses conhecimentos e trazer isso para uma visão filosófica / ideológica, ainda que Guénon tenha alertado que os seus ensinos não deveriam ser usados para finalidades políticas. Pois é, mas são. Então, além do Guénon, você tem o Évola também, né? Júlio Évola, que é um grande ideólogo para esse pessoal, para esses grupos. Né? Então, que é o cara que surgiu no fascismo italiano e apareceu lá em fotografia ao lado de Mussolini e de Hitler. Então, assim, tem todo esse, toda essa, uma parafernália esotérica / ideológica, ou esotérico-ideológica, que está por detrás desses projetos do mundo. E quando você vai ver também, eles estiveram por detrás também do maoísmo, a Revolução Chinesa, que apagou muito da tradição chinesa, assim como aconteceu na União Soviética, apagou com a tradição da Tartária. Isso está naquele documento da CIA que fala, os comunistas apagaram as tradições da Tartária. Tá? Não só eles, a gente sabe que não foram só os comunistas, né? Isso aconteceu no Canadá, por exemplo, também, nos Estados Unidos também, na Europa toda. Aliás, foram os britânicos que mudaram a enciclopédia, tiraram o termo. Mas na região principal foram os próprios soviéticos. Né? Então, aqui em George Orwell, ele vai criar ali um sistema que ele chama de Oceania, né, que você tem aqui o sul global, vamos dizer assim, a Austrália, a Índia, aqui, olha só, você tem o sul da África, né, sul e leste da África, você tem toda a América, né, e a Groenlândia ali também fazendo parte desse projeto. Do outro lado, você tem a Eurásia, que é aqui simbolizada pela União Soviética, espalhada, dominando todo o norte da África também. Né? E você tem ali o East Asia, o leste da Ásia, região da China. 3 grandes chifres, basicamente. Né? Tem um menorzinho também, que é o califado da região do Sahel, que é essa região no meio da África, da África aqui, que atravessa toda a África, chama-se Sahel, né? Tá. Só que aqui só tem metade do Sahel. Bom, porque o resto está na mão da Eurásia, incluindo toda a religião. Porque assim, quando você fala Ásia, a Ásia, quando você vai para lá, eu já fui 3 vezes, tá? Você precisa entender uma coisa. A Ásia é um mundo à parte. O nosso mundo é do tamanho da nossa cabeça, né, do que a gente consegue compreender. Bom, eu estive no Oriente Médio e na Índia. Tá? Oriente Médio 3 vezes, Índia 2 vezes. Então,
3 viagens, em 2 delas eu fui também para a Índia, né? Então, assim, essa região, especificamente, ela é um mundo à parte. A Ásia é totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu na América do Sul, e se você levar em conta a América do Norte também. Tá? Porque ali você tem persas, muçulmanos, árabes, muçulmanos, você vai ter povos semíticos ali, que os árabes fazem parte, tudo também, que são muçulmanos, que são judeus ou cristãos. Você vai ter o leste europeu, você vai ter muito cristão ortodoxo, você vai ter a Grécia, não, Grécia já é Europa, né? Aliás, você vai ter todo o leste, aqui você tem leste europeu, e aí você entra no sudeste da Ásia, você vai ter Filipinas, você vai ter Índia, Sri Lanka, Ceilão, né, antigo, você vai ter Tailândia, tá? Então a Ásia, você vai ter Sibéria, que é totalmente diferente, na Rússia, no caso, os povos tártaros, tá? Então você vai ter a própria Rússia aqui, né, que já na parte mais próxima ali do leste europeu, que já é o povo eslavo. Então, assim, a Ásia, você tem os povos do Oriente Médio ali, da Arábia Saudita, aquele pessoal do deserto, no Afeganistão. Então, Oriente Médio, Sudeste Asiático, é tudo Ásia, cara. Ásia é um mundo, tá? Um monte de culturas diferentes, línguas diferentes, totalmente diferentes umas das outras. Você vai ter ali de ateus a shintoístas, tá? Diversas linhas budistas, hinduísmo, né? Então, até xamanismo naquela linha, né? Enfim, naquela linha específica, naquelas linhas antigas asiáticas. Bom, então, dito isso, né, a gente consegue começar a vislumbrar a coisa toda. Tá? Isso aqui é uma previsão, enfim, não que vá acontecer exatamente dessa forma. Como eu falei, eu não acredito que hoje, pelo menos, atualmente, a Eurásia tenha força para dominar a Europa. Só se realmente houvesse uma coalizão total ali entre todos os países da Eurásia se juntando contra a Europa. Do contrário, não. Se for só a Rússia, não tem força. Tá? Então, bom. Saindo da parte geopolítica, a gente agora eu vou voltar para a parte mitológica que envolve a questão dos anjos caídos. Bom, então a questão dos anjos caídos agora, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, como a gente viu, a história ela obedece a um telefinalismo. A humanidade se pergunta ansiosa: teria história um sentido cósmico? Segundo o autor do livro que eu mostrei, né, da mutação do mundo, Yves Chrétien, não estamos à deriva. A história é regida por uma verdade histórica e uma vontade superior ligada à ordenação dos céus. Evidentemente que não foi só Yves Chrétien que disse isso, isso basicamente a tradição cristã também sempre acreditou nisso. Tá? Porém, aqui é com uma abordagem filosófica específica, tá, que ele traz. Então, os ciclos históricos, eles não são acidentais, são o relógio da evolução, a verdadeira evolução que tem um sentido espiritual, tá, da Terra. Estamos vivendo o fim de um ciclo dramático para permitir o nascimento de outro. Então, a gente tem o fim da Era de Peixes, uma decadência da Europa, porque o palco do mundo deixa de ser a Europa. Lembra que a gente viu o mapa? Já passou. Então, isso leva a uma decadência de fato. É um processo. Passou daqui para lá, veio outra coisa. A Era de Ouro passou, que é a era que, como os gregos chamavam, a era que era do governo dos deuses, né?
quando eles nasciam na Terra, governavam e tal, e eram grandes civilizações que ficaram descritas na mitologia, que é curiosamente um termo que é evocado hoje, né? Quando o Trump ele assume a presidência, ele vai falar de fazer renascer uma era dourada, a Idade do Ouro. Então, é, de certa forma, uma apropriação do conceito que diz respeito à última idade do mundo, ao Quinto Império, à Terceira Idade e ao reino messiânico mesmo, na Terra. Então, é, de certa forma, uma apropriação, porque, como todas as profecias das religiões apontam para isso, você sempre vai ver essa meta, no sentido de objetivo, de se ter esse domínio, de se dominar, de se considerar o representante, né, desses projetos. Tá? Então, como no mundo espiritual, no reino espiritual, os seres que estão na Terra, que caíram e que têm um certo poder, eles sabem dessas coisas, pelo menos da parte profetizada, então eles vão buscar organizar a coisa para antever esses tempos finais, para se colocar numa boa posição na Terra para esses eventos finais. Tá? Então, bom, essa evolução polar de polos, multipolar, por exemplo, né, dita o ritmo das civilizações, ou unipolar, sabe, é uma coisa de polos de poder, de grandes concentrações. Dita o ritmo das civilizações. Durante a Era de Peixes, a Europa, liderada pelo gênio da França, tá, foi a depositária da luz civilizatória. Desde Áries, mas especialmente em Peixes. Tá? Então, mas essa missão foi cumprida, já aconteceu. O que vemos hoje é uma decadência progressiva da Europa, com uma grande nuvem negra, que é o projeto eurasiano, simbolizado pela estrela do caos, que Dugin escolheu, porque ele é satanista. Tá? Ele sempre foi satanista. Leia, assim, pega essa parte, tá? Dugin é satanista. Pesquisa o passado dele e o presente com o grupo Yuzinski. Aí você fala, não, mas ele era um dissidente da União Soviética. É dissidente porque na União Soviética você não podia ser satanista, basicamente. É por isso que ele é um dissidente da União Soviética. Tá? Você, aliás, não podia ser um monte de coisa, você não podia lutar karatê, praticar yoga, em certo período, nem ir para a igreja, congregar, ser cristão. Você não podia. Tá? Mas, enfim, ele conseguiu, de alguma forma, se influenciar ali, se colocar como influência entre até mesmo movimentos mais conservadores ali da Igreja Ortodoxa Russa, o que é bizarro, sinceramente é bizarro. Tá? Porque assim, mas isso encontra paralelos na história, né? Evidentemente que se Adolf Hitler quisesse fazer o que a sociedade Thule gostaria, que é venerar os deuses germânicos, né? Enfim, a Wotan, que é o Odin germânico, evidentemente que ele não conseguiria tomar poder, ter apoio popular. A partir do momento que ele se coloca como um arauto da restauração da Alemanha, por causa da decadência que tinha vindo causada pelos judeus, né? Então aí ele consegue ter um certo apoio a ponto de se alçar cada vez mais ao poder, e a partir do momento que você cria um inimigo dentro do território e mobiliza as pessoas para aquela causa, você unifica a vontade daquele povo. A Rússia está fazendo isso. E adivinha só, o inimigo é o Ocidente. Tá? Só para te situar, a não ser que você esteja no Oriente, mas você está no Ocidente. Tá? É importante lembrar. Algumas pessoas esquecem disso, tá? Então, aí a pessoa prefere ser o inimigo de si próprio, ou de onde ela está. Ela torna-se automaticamente um sabotador, um traidor, sem perceber. Ela se torna o inimigo, o adversário. E é assim que funciona. Tá?
Então, no Ocidente nós temos também a própria decadência ocidental, que, por sinal, o Granchismo descreve bem, né? Vamos exportar decadência para o Ocidente. Tá? Então, aliás, quando você tem, por exemplo, você tem entrevistas também de grupos radicais, até mesmo religiosos, radicais, aqueles grupos que simpatizam com Hamas, com grupos terroristas, né? Onde eles falam claramente, a gente quer mesmo que a decadência cultural, moral, que assola o Ocidente cresça, que assola a América, o grande demônio para eles, né, cresça. Tá? Então é preciso entender isso. Só que assim, você também precisa entender que você está a maioria que está assistindo, você está no Brasil. E o Brasil não são os Estados Unidos. Então, diferente dos Estados Unidos, o Brasil, no contexto profético e no contexto da filosofia providencialista da história, e ligando isso, conectando isso ao projeto missionado em Portugal, de levar ao mundo esse metacristianismo templário, que não é um cristianismo necessariamente ultracatólico, ele é uma coisa mais híbrida, que vai transformando gradativamente, como acontecia em Portugal. Tá? Então, assim, é uma coisa menos agressiva, né? E aí eu nem quero assim, perder muito tempo nisso, porque você vai falar, não, vamos pegar assim, a Espanha foi mais agressiva, mas ela também encontrou grandes impérios pelo caminho, maior resistência, enfim, é um assunto que demandaria muita discussão. Tá? Mas existia essa espécie de metacristianismo templário, bem colocado, inclusive em vídeo recente do professor L'Oréal Rocha, esse termo, né? E essa é a nossa fundação, basicamente, civilizatória. Ok? E os grupos que fazem oposição a isso, seja o califado, sejam os comunistas, né, eles querem mais que você se corrompa o melhor possível, o máximo possível. Por isso o TikTok pra gente é uma porcaria, e para eles lá só coloca jovens exemplares, inteligentes, ultra inteligentes dentro da China, mas pro Brasil tem que ser assim a coisa mais degradante possível para expandir o máximo possível. Tá? Então, quem faz isso? Califado, comunistas, China, tecnocracia, etc., é justamente porque sabem que aqui o potencial é forte. Tá? O potencial cultural, intelectual, se deixar crescer, ninguém segura. Essa é a verdade. Tá? Então eles dominam com força, e fizeram isso também no período que os liberais têm governado essa região. Tá? Então tem que engordar o gado com bastante porcaria, lixo industrial, lixo cultural, indústria cultural, justamente porque senão a gente vira bisão. A gente vira outra coisa, que eles não vão conseguir segurar depois. Tá? Nem dominar. Mas quando você conhece essas coisas, você começa a ter o despertar de uma chama interior que te leva a começar a pensar ou sonhar em reagir. O que a gente vê hoje como decadência progressiva da Europa não é uma falha, mas uma conclusão. A França doou ao mundo o que tinha para dar. A tocha da civilização deve agora mudar de mãos para que o benefício alcance aqueles que ainda não o receberam. Mais ou menos como na abertura das Olimpíadas, né? A tocha olímpica é passada de povo em povo. Aliás, os olímpicos, os deuses mesmo, né, da Grécia, deuses com D minúsculo, seres celestiais que governaram a Terra por um tempo, eles basicamente também passaram essa tocha da Grécia para Roma, da Roma para Gália, da Gália para a Península Ibérica, e aí a grande chama foi sendo passada, a chama da civilização e da cultura, do despertar, do desenvolvimento das grandes ideias. E que grandes ideias são essas? Aquelas que são inspiradas pelo transcendente. O transcendente é aquilo que está fora e além e acima, é mais elevado do cosmos, do que o cosmos que nós estamos. Tá?
Então, aquilo que é gerado dentro do cosmos, ou no subterrâneo, no submundo do cosmos, é aquilo que está dentro de um processo toroide, basicamente. Tá? Que ele é ou melhor, ele é retroalimentado, ele é cíclico. Aquilo que vem de fora, não. Ele vem, traz a chama e te conduz a fora do cosmos. Aliás, filosoficamente, é isso que distingue uma coisa da outra. O transcendente do imanente. O oposto do transcendente é o imanente, que é aquilo que tem uma origem e um fim dentro do cosmos. Tá? Tudo aquilo que é criado por seres que estão dentro do cosmos tem uma origem e um fim dentro do cosmos. E sabe qual é o fim do cosmos? É ser destruído pelo transcendente para a criação de um novo céu e nova terra mais puros, sem toda a corrupção que tinha ali. Então, só essa é a importância disso que eu estou falando. A besta multipolar do Apocalipse, no vácuo deixado pelo fim da velha era, surge uma nova estrutura de poder mundial. A profecia descreve o surgimento de uma nova ordem que tenta preencher esse espaço. Sabe quem que anunciou a nova ordem multipolar? O Putin e o Xi Jinping juntos. Em várias entrevistas, isso foi noticiado dessa forma. Putin e Xi Jinping anunciam a nova ordem mundial multipolar. Tá. 7 cabeças, as sedes de poder e coordenação estratégica, os 10 chifres, 10 reis, os braços de execução, executivo e força militar / econômica. Só tem um detalhe, tá? Antes dessa coisa se estabelecer, a gente vai ter um colapso econômico, que é a queda da Babilônia. Então, a Bíblia, inclusive, fala em Apocalipse, né, para quem acredita, o seguinte: é da vontade de Deus que essa besta destrua a Babilônia. Porque assim a transgressão, a imoralidade, a podridão, tudo que há de ruim, né? Alcançou os céus e já deu, sabe? Já deu a Babilônia. O que é a Babilônia? É a mãe de todas as abominações e prostituições da terra. A Babilônia é um sistema cultural, espiritual e econômico que alimenta os reis da terra. Tá? Bom, então é um sistema cultural, e quando a gente fala de cultura, envolve tudo no campo das ideias e das crenças. Tá? Você pode incluir ali corrupções no sistema religioso, corrupções na cultura, corrupções em vários locais, em vários sentidos. E você tem também, evidentemente, o sistema econômico, que a Bíblia, inclusive, fala que quando isso acontecer, essa grande Babilônia cair, o dinheiro vai derreter, tá? Não vai perder valor, e os grandes mercadores da terra vão chorar e vão se lamentar porque o seu dinheiro não vale mais nada. O que faz muito sentido se você levar em conta que toda a elite corrupta é extremamente dependente da especulação. E o lado mais podre, inclusive, deposita em criptomoedas, que é o ápice da especulação. Com todo respeito, tá? Não é porque, eu sou um cara normal, invisto em criptos, tudo bem, beleza. Você está chorando agora o derretimento do Bitcoin, mas beleza. Tá? Não é para você isso que eu estou falando. Eu estou falando isso para o mafioso lá, que explora crianças, enfim, daquela maneira mais obscena, que trafica as substâncias que escravizam as pessoas, as famílias por aí, tá? E que não pode deixar o dinheiro no banco, então ele vai lá e compra milhões ou bilhões em criptos. Tá? E os caras que jogam o jogo do sistema, mas também são quase que igualmente podres, vivem da especulação, enfim, o pessoal do sistema financeiro internacional também vai se lamentar, porque se cair cripto e despencar ações, meu amigo, o dinheiro perdeu totalmente o sentido. Aí você tem... Bom, na Rússia isso é normal, tá? Isso já está acontecendo porque os caras são extremamente teimosos, a liderança russa, me refiro ao governo, né? O Estado. Agora, nos Estados Unidos também, agora deu tarifaço e não sei o quê, assim, uma mudança na ordem econômica. Claro,
Até certo ponto isso acontece, isso é feito de nuances, de avanços e recuos. Não é uma coisa assim, virou uma chave e aconteceu. São avanços e recuos, porque são poderes brigando entre si. Hoje, o poder dessa besta, ele está rivalizando com a Babilônia dentro dos Estados Unidos. E isso se manifesta na geopolítica. Se você está antenado, você consegue perceber isso claramente. Tá? A briga que a gente teve recentemente do Trump contra o... Me fugiu o nome o dono do Fed, lá, o diretor do Fed, presidente do Fed, da Federal Reserve americana, que está acontecendo. Estava acontecendo até agora, mas até esses últimos dias era a grande questão, até vazarem os arquivos do Epstein, né? Vazarem não, divulgarem, né? Abrirem. Isso que foi divulgado até agora é só metade, tá? Tem mais metade. Então, até isso acontecer, o assunto era a briga de Trump contra o ápice do sistema financeiro, basicamente, econômico. A queda da Babilônia, o colapso do sistema atual. A besta não traz estabilidade, mas o prelúdio do colapso final do sistema materialista, desse sistema que é focado exclusivamente na satisfação de prazeres materiais. Tá? O oba-oba, basicamente. Só que assim, não é porque acabou o oba-oba que o mundo vai ser mil maravilhas, tá? O Estado Islâmico não tem oba-oba. A Arábia Saudita não tem oba-oba, a não ser que você seja parte dos sheiks ali que tem o harém particular. Né? Senão, você é escravo, basicamente. Tá? Escravo e tem que ser um fanático religioso daquela religião específica, senão os caras te matam. Ou pelo menos ser conivente com aquilo e fingir que você faz parte. Então não é porque acabou o oba-oba, acabou a libertinagem, vamos dizer assim, que existe no Ocidente, né? A decadência cultural, etc. Acabou a raparigagem, que você vai ter o mundo às mil e uma maravilhas na visão de uma pessoa que é de um conservador, vamos falar assim. Não é isso que necessariamente que vai acontecer, talvez os desdobramentos são imprevisíveis, tá? Mas, de qualquer forma, esse é o processo. Então, como eu falei, a Bíblia fala assim, Deus quer basicamente que a besta destrua a Babilônia, porque isso é parte do processo que tem que acontecer. Depois ela própria vai ser destruída. Né? Quando manifesta, na visão do Apocalipse cristão, quando Jesus Cristo retorna e destrói o poder do anticristo. Né? É o que dá o fim nisso. Enfim. Então, a besta não traz estabilidade, mas o prelúdio do colapso final do sistema materialista, biblicamente referido como Babilônia. Tá? A queda não é apenas física, é a dissolução moral e espiritual das velhas estruturas de poder. Então, olha, aqui algumas referências bíblicas ao lado. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Apocalipse 18:2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.